Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos entrevista. Vamos falar sobre o Parque Nacional dos Campos Gerais. Você conhece o parque? Tem dúvidas sobre isso? Então vamos conversar agora. E dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre o Parque Nacional dos Campos Gerais, eu converso agora com o Péricles de Mello, tudo bem? Ele é ex-prefeito, ex-deputado, ambientalista, o que mais? Eu sou professor universitário também, sou Professor. Aposentei no final do ano passado. Mora bem pertinho aqui da gente. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, prazer estar conversando com você, dos Campos Gerais ou não. Então, nós estamos aí numa série de entrevistas falando sobre o Parque Nacional dos Campos Gerais, que é uma questão, a gente até conversou também, conversamos com o professor Carlos Hugo e viemos ao longo do tempo trocando ideias sobre essa questão para que a gente possa abordar esse assunto de uma maneira que o público da cidade possa compreender, né? Como é que funciona isso? O que é este Parque Nacional dos Campos Gerais? E o que é essa questão que envolve ambientalistas e ruralistas com relação ao parque? Eu começo perguntando para o senhor o seguinte: o senhor acha que quem está nas áreas de parque está destruindo o local? Infelizmente aconteceu um processo acelerado de destruição desde a criação do parque. Porque quando o parque foi criado, uma parte pequena era produtiva, tinha produção agrícola. E como o parque demorou para se estruturar completamente, ser operacionalizado por vários motivos, a produção avançou, inclusive produção de pinos, destruição de nascentes, uma situação muito grave, infelizmente. Sim. E nós achamos que o parque é a joia da coroa pontagrossense, na minha opinião. Não pontagrossense, Campos Gerais, porque o parque são 20 mil hectares, cerca de 22 mil hectares. 65% da área fica no município de Ponta Grossa, 27% no município de Castro e 8% em Carambeí. A parte de campo fica principalmente em Ponta Grossa. E em Castro fica também parte do campo, mas principalmente a parte de floresta. Sim. E é uma área de preservação da floresta atlântica dos Campos Gerais do Paraná que está muito destruído. Que é uma região belíssima, uma região única no planeta, conversar um pouco com você. Mas infelizmente eu acho que a população não tem clareza sobre isso ainda, falta informação. Então, o meu interesse, a minha luta histórica é levar essa informação, mas tem muitas forças poderosas que são contra a preservação. E esse debate tem que acontecer. Sim. Então eu acho que esse é o momento oportuno para que nós possamos discutir de uma forma mais ampla possível a questão do parque, os prós, né? Por que eu sou a favor do parque, vários setores são a favor da preservação do parque. A personalização, construção e efetivação do parque, tem setores contrários, para que a população tenha mais clareza para tomar uma posição sobre esse assunto tão importante. E por que o senhor é a favor? Então, os Campos Gerais marcam a nossa identidade mais profunda. E, infelizmente, a cidade não está compreendendo isso. Ao não compreender a sua identidade, ela se equivoca no geral. Ela deixa de aproveitar e aprofundar o seu modelo de desenvolvimento, que traga muito mais progresso, muito mais emprego e muito mais justiça social. Sim. Porque ela perde aquilo que ela tem de singular. E não é pouco. Tanto que um viajante que passou nos Campos Gerais, Saint-Hilaire, chamou os Campos Gerais de paraíso terrestre do Brasil. É uma área maravilhosa. Há 1 milhão de anos atrás, né, numa época de muito frio, todo o sul do Brasil era campo. Progressivamente, porque o campo é originário de regiões seca e fria. Com a mudança de temperatura, os Campos Gerais foi uma das únicas áreas de campo que resistiram por uma combinação entre o clima, o solo, né, a geologia, e é uma área única, belíssima, as colinas, os afloramentos rochosos, os rios, leitipédos, arenitos, e isso está sendo completamente destruído. A preservação do parque é uma área minúscula perto da dimensão dos Campos Gerais, que já foi destruída. Se nós perdermos isso, nós perdemos tudo. Perdemos a nossa identidade com sérios prejuízos ao turismo de verdade, não um turismo kit, ao modelo de desenvolvimento que gere muito emprego e que o mundo nos dá muitos exemplos. Sim. Então, o Parque Nacional preservado gera muito mais emprego do que não preservado. Mas ele gera muito mais desenvolvimento
Sim. para a região dos Campos Gerais, para Ponta Grossa e as demais cidades, do que se o parque não existir. Essa é a minha opinião. E o parque, ele foi criado, porque assim, muito se fala sobre a criação do parque, por que ele foi criado. E ele não foi criado especificamente porque era uma área preservada, uma área de um bioma diverso e tudo mais. Exatamente, a lógica é esta, né? Uhum. Porque ele tinha uma característica singular Sim. que expressava o nosso bioma, que expressava a Mata Atlântica e os Campos Gerais, com florestas rochosas, que na verdade está muito próximo do Parque de Vila Velha, que é bem menor, né? Que é uma preservação. Então, como uma amostra dessa maravilha que nós estamos perdendo. Sim. Esse é o sentido último do parque. Uhum. Acontece, existia um setor que já estava produzindo o parque. Quando é criado o parque, o objetivo a médio prazo, até que o parque se efetive, se concretize realmente, é a desapropriação dos proprietários, porque eles não podem produzir mais. Sim. Mas enquanto isso não se efetiva, quem estava produzindo pode continuar produzindo. O que não poderia ter acontecido é a expansão da produção. E aconteceu por erros do governo, por falta de fiscalização, fragilidade da nossa legislação, da atuação do poder também, da promotoria, assim por diante. Infelizmente aconteceu isso. Mas daí ao se extinguir o parque é um grande equívoco. Quais são os argumentos para extinguir o parque, por exemplo? Não tem dinheiro para desapropriação. Não é verdade. Primeiro, a desapropriação pode ser feita progressivamente, tem que ser de uma vez só. Quem está produzindo, que já estava lá atrás, continua produzindo até ser desapropriado. Pode demorar 10, 15 anos. As áreas mais nobres, que não podem mais continuar produzindo, a desapropriação tem que ser imediata. Aqueles proprietários, por exemplo, o Álvaro-chefe, no Buraco do Padre, ele pode continuar explorando o Buraco do Padre. Ou os outros proprietários que também moradores, por exemplo, de Granja do São Jorge, eles podem continuar durante um longo prazo. Das suas pequenas chácaras. Sim. Pelo contrário, vão valorizar suas chácaras com a operacionalização do parque. Então, tudo isso pode acontecer. E o Brasil tem não só recursos de fundos, mas tem o novo Código Florestal, que permite que você receba dinheiro pela área preservada. Sim. Reserva legal. Então, por exemplo, um proprietário rural de uma outra região que tem uma fazenda e está preservando uma área, ele pode desmatar aquela área e produzir se comprar um banco de regiões de reserva legal e pagando o valor para o governo pagar a desapropriação do proprietário. Mas, então, assim, aí você teria como resolver. Sim. Com 3 questões. A primeira questão, o dinheiro dos fundos, a questão da reserva legal, que é o dinheiro que vem. Você permite que desmate uma área fora do parque e preserva a área do parque, tem dinheiro para isso, para desapropriar, e fazendo uma desapropriação progressiva, e alguns proprietários, a gente defende a parceria com o privado, podem continuar nas suas áreas, como é o caso do Buraco do Padre e belezas naturais. Mas essa é uma questão que não evoluiu, assim, né? Não acontece. Passaram 14 anos aí, né? E os proprietários que estão ali, eles continuaram produzindo, mas eles foram sendo ao longo do tempo inviabilizados, né? Porque foi decretado a área de parque, então muitas coisas eles passaram a não poder mais fazer, né? E isso ao longo do tempo eles foram ficando inviabilizados com isso. E aí hoje não se indeniza, não se evolui com esse processo, né? Essas pessoas que estão ali, estão lá nessa iminência de terem que sair ou não sabem... Não poderia dar a essas pessoas a escolha, então, delas ficarem ou não? Assim como fazer com o Buraco do Padre, que ele está preservando e tudo mais, fazer uma análise com esses outros proprietários também? Daí você destruiria o parque. Essa é a opinião de quem é contra o parque. O parque significa uma sanção. É uma área de preservação radical, tem que desapropriar a longo prazo. Então, qual a nossa luta? Todos entendemos que os proprietários devem receber o dinheiro pela desapropriação. Então, nós temos que estar unidos com os proprietários, lutar junto ao governo federal para que essa desapropriação ocorra de tal forma a não prejudicar os proprietários, da forma que eu disse. Então, aquele proprietário mais antigo que está numa área menos nobre do parque, ele pode continuar produzindo e vai receber indenização lá na frente, quando tiver dinheiro. Aqueles que estão sendo prejuízo imediato, eles terão prioridade de desapropriação. Qual a forma? Usar de recursos da reserva legal. Faz uma parceria com o governo do estado, com o governo federal, e você arruma esses recursos. Agora, então quem é a favor do parque pensa assim. Quem é contra usa como justificativa essas questões que nós somos favoráveis, nós não queremos prejudicar ninguém. Por isso mesmo, é que as pessoas que estão trabalhando na defesa do parque, no caso do Carlos Gil que você citou, o professor Gilson, vários intelectuais, assim, de peso aqui da região, que conhecem em profundidade. Nossa Universidade de Salvador Ponta Grossa
tem as maiores autoridades para os Campos Gerais do Paraná. Então essas pessoas querem justamente conversar com os proprietários, trabalhar até com a justiça restaurativa, que é a justiça em que as partes de conflito se encontram, para achar uma solução. Qual a solução? Fazer com que o parque funcione, se efetize, sem prejudicar ninguém. Sim. O mínimo possível. E permitindo aí um desenvolvimento muito mais forte do turismo com identidade, que não está acontecendo isso, Sim. e que dialoga com a questão da área de proteção ambiental da Escapa Devoniana, que é diferente, é proteção, mas pode continuar produzindo. Você tem plano de manejo, um zoneamento de produção, aqui pode produzir isso, aqui não pode, que é bem mais frágil a preservação. Você vai integrar a Ponta Grossa uma identidade, um modelo de desenvolvimento moderno, que agregue muito mais valor, que gere muito mais emprego, diferente do modelo nosso, que é o modelo expoliativo. Sim. É um modelo de exploração quantitativa das coisas. Por exemplo, o que é os Campos Gerais hoje? Se você pegar as cidades dos Campos Gerais, toda a Escapa Devoniana, desde Lapa, digamos assim, até Jaguaraí, Vicentiense, se você dividir o valor do orçamento da prefeitura por número de habitantes, é praticamente igual, com exceção de Teremuco-Borba, que é um pouco maior, pela Klabin, e Carambeí pela cooperativa. Tá? É mais ou menos parecido. É uma das regiões mais pobres do Paraná, apesar da pujança da nossa agricultura. Uma região da agricultura familiar muito pobre, de concentração da propriedade da terra e da renda, muito maior que as outras. Nós queremos um modelo diferente, que agregue valor. Por exemplo, nós tivemos a revoada de balões, que eu defendi isso, na Turquia, tem milhões de pessoas vão por ano na Capadócia, lá de balões, conversei com o Rio, dá uma ideia minha, mas isso tem que ter uma base identitária profunda, senão vira um turismo kit. Uma cidade coisa que turismo, acontece esporádico. Um turismo pontual não Sim. muda a cultura do seu povo, a identidade com os Campos Gerais, não mostra a beleza que tem, não faz um artesanato identificado com a região, com a sua geologia, com um paisagismo de acordo com a sua região, nada disso é feito. Então é um turismo assim que fica meio que um apêndice, sabe? Sim. Não é uma coisa que está na profundidade de desenvolvimento, é diferente. Por isso, vou dar um exemplo, Vila Velha. Eu lutei junto com o Marcelo, do CPI, o pastor Edson Parcesia, que foi relator, pastor presidente. O Bigarella morreu, os maiores ambientalistas de todo o acervo dele no Paraná. Ele queria criar o Centro de Geologia Avançada em Vila Velha, que era o portal de entrada para os Campos Gerais. Todo turista começaria em Vila Velha, entraria numa edificação que o Requião fez, com uma pequena reforma, teria lá um acervo maravilhoso geológico. Ele teria uma aula, um vídeo passando os estados, Campos Gerais do Paraná. O que é isso? Sim. Só que para isso, vamos explorar balão, vamos fazer parceria público-privada, mas com identidade. Isso foi esquecido. Mas isso Você não pega a estrada de Ponta também. Grossa, Curitiba, só tem pinos. Sim. Uma região fantástica do afloramento rochoso. Ali está a Escapa Devoniana, do lado direito da estrada, de Curitiba, Ponta Grossa. É tudo pinos. Parece que as pessoas têm prazer em fazer uma cortina de pinos para que você não possa ver o campo. Mas usando o que o senhor falou de Vila Velha, mesmo na época do governador Requião, ela não avançou, ela não funcionou, né? Então veja, é que tinha uma ação dos ambientalistas, era prefeito. Quando nós aí inauguramos Vila Velha, que os ambientalistas tiveram uma vitória na ação, então se mudou a lógica do parque. Mas esse modelo que o senhor fala, existe esse modelo no Brasil? Ele é um modelo em gestação. Por exemplo, nós temos experiências lindas na Amazônia hoje, né? O açaí, várias. Ou seja, a floresta em pé gera muito mais renda e muito mais desenvolvimento que a floresta destruída. Mas, infelizmente, no senso comum, que é uma cultura que vem lá de longe, não, para gerar emprego no Amazônia tem que destruir a floresta, é um grande equívoco. É que é difícil a gente visualizar, Exatamente, porque a gente claro. não vê esse modelo pronto Porque assim, né? A gente não para consegue... isso precisa de elaboração. E como as forças, infelizmente, as forças que são contra a preservação ambiental são muito poderosas ideologicamente, na mídia, poder econômico, é muito difícil avançar. Tanto que nós temos em Ponta Grossa as maiores autoridades sobre os Campos Gerais no Brasil e no mundo. Sim. E não temos voz, a nossa voz é muito pequena, quer dizer, por isso eu fico muito feliz quando eu posso falar no programa Coquetel, que tem diálogo, inclusive, com os proprietários de terra. Porque a nossa ideia é cultura de paz, é diálogo, porque não é um ambientalismo assim, que não chega a lugar nenhum, não. É um ambientalismo pé no chão. Sim. A gente entende que tem que escutar outra parte do conflito para transformar o conflito de forma positiva. E nós temos aliados no agronegócio, com o próprio governo Bolsonaro, hoje mesmo, tem setores do agronegócio que são mais modernos, que compreendem essa nova dimensão. Agora, nós não podemos aceitar que nossos Campos Gerais vai ser, em todo o seu porvir,
seu futuro, uma região de plantio de pinos e eucalipto, que vai gerar deserto verde, como tem o Porto do Baú, uma região de fábrica de papel e uma região de agricultura extensiva, não. Mas essa é uma região do plantio de gás uma palha, né? Claro, exatamente. Então, esse é o lado da vanguarda. Aqueles pioneiros que surgiram como Nuno Pereira, como o Franco Dixta, que nós estamos conversando. Participou inúmeras vezes o filho no nosso do Franco programa. Dixta, por exemplo, o Carlos Hugo teve longas conversas com ele. O tipo de trabalho que ele faz na propriedade. Então, nós temos que nos agregar, nós temos que ser vitoriosos no sentido de todo mundo quer o bem dos Campos Gerais. Ninguém quer perseguir o proprietário, pelo contrário. Eu tenho amigos meus que têm chácara aqui no São Jorge, que estão preocupados. E que eu falo, eles vão ganhar com isso, não vão perder. O que a gente sente aí dos produtores é exatamente, eles estão preocupados. E como é que vai ocorrer? Como é que vai acontecer isso? Agora imagine, e quando? O Marcel está fazendo agora uma ciclovia, que nós deixamos o projeto pronto quando fui prefeito, depois eu me elegi, os engenheiros da prefeitura e mais o DR, ciclovia ecológica, desde a universidade até o Pasto Público. Eu sonhava com uma estrada parque do São Jorge, que começava em Guaranas ali, uma estrada com trânsito controlado, que até Carambeí se agregava lá ao Museu Histórico Carambeí. Aí você começa a ter um desenvolvimento pleno de um outro tipo, de um outro padrão. Então, essa pessoa que tem a sua chácara no São Jorge, ela vai ter uma estrada parque passando por sua chácara, ela pode fazer o turismo ecológico na sua chácara, ela vai ter muito mais renda, vai valorizar o Guarapopado, porque ele vai ser um caminho conhecido, o mundo inteiro vai olhar para os Campos Gerais. Legal, vamos conversar com outras pessoas, você continua acompanhando aí as nossas entrevistas, mandem aí as suas sugestões, as suas perguntas. O senhor responde as perguntas? Claro, é um prazer. Mande suas perguntas e eu ia falar deputado, a gente já tem essa ex-deputado, mas e qual que é o futuro político? Olha, eu continuo no meu partido, nós vamos provavelmente organizando uma frente esquerda em Ponta Grossa, né? Mas eu, pessoalmente, não pretendo ser candidato a médio prazo. Fazer uma política de outra forma. Sim. Bacana. Muito obrigada pela sua participação. Conversaremos outros momentos também. E você também. Obrigada por vocês continuarem aí nos acompanhando. Nos acompanhem nas nossas mídias digitais, no Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube e também no nosso site, tá bom? Então nós ficamos por aqui porque se o campo produz, a cidade cresce e a gente mostra. Tchau!